Estamos aqui mais uma vez e queremos dar continuidade aos nossos estudos no Evangelho de João. Estamos já no capítulo 5 e vamos hoje ler dos versículos 11 até o versículo 18. Talvez a gente continue, mas primeiramente vamos ler esses versículos. Seja bem-vindo, estamos aqui, então, para ler e maravilhosamente aprender, né, com essa graça a qual Deus nos concede de ter a palavra dele e poder amar a palavra. Vamos ler então. Depois que acontece a cura, ao qual nós paramos aí no versículo 10 do capítulo 5. Então, vamos ler a partir do versículo 10 para a gente ter, então, essa ligação aí. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito neste dia, ou seja, no sábado. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar. Pai, mais uma vez, estamos aqui com a tua palavra aberta. Queremos, pela tua misericórdia, pelo teu favor, aprender dela. Não apenas ler como algo histórico que aconteceu há 2000 anos, mas compreender que ela foi deixada, como o próprio João descreve, para que nós pudéssemos ser levados até o Senhor e crer no Senhor. E cada um, Senhor, que porventura esteja ouvindo ou vai ouvir esta mensagem, e que eles sejam alertados a respeito de quem deve ser honrado e de quem deve ser adorado. É exatamente e por isso que João escreveu esse evangelho. Obrigado pela tua misericórdia e pela tua revelação nas tuas palavras. Oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, então estamos aqui após essa cura deste homem que estava há 38 anos no leito, deitado ali naquele leito, esperando que alguém pudesse, né, em algum momento, a hora que a água se movesse, colocar ele, então, no tanque. Ele foi curado e, então, um dos problemas que vai acontecer é que ele carregou o leito dele. Nós temos um problema sério aqui agora, tá? E ele carregou o leito justamente num dia em que os judeus colocaram como um dia que não se poderia fazer absolutamente nada
embora tivesse algumas liberdades para se fazer alguma coisa, mas não se poderia fazer quase nada no sábado. Então, nós vemos aí que está escrito: o mesmo que me curou me disse, toma teu leito e anda. Então, ele já estava começando a ter um confronto ali com os judeus. Os judeus viram ele carregando a cama, a maca dele, e falaram assim: hoje é sábado, hoje você não pode carregar nada, absolutamente nada, muito menos o seu leito. Existia uma regra que os próprios, alguns grupos da época de Jesus criaram, que, por exemplo, eles não poderiam dar mais que 2.000 passos no sábado. O sábado não se poderia caminhar, por exemplo, mais que 1 quilômetro. Era mais ou menos 2.000 passos. Era a regra que eles estabeleceram. Se desse um passo a mais que 2.000, era pecado. Olha só como a própria lei, ela foi não apenas desobedecida, mas ela foi reformulada para colocar fardos pesados sobre as pessoas. E embora a alta classe dos judeus, que era o clero, né, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, enfim, eles quebravam isso tudo. Mas as pessoas não poderiam fazer nada, não poderiam fazer absolutamente nada nesse dia, no sábado. Né? E aí, então, você não pode carregar isso no sábado, que é sábado, o seu leito no sábado. E aí, ele respondeu então no versículo 11, o mesmo que me curou me disse, toma teu leito e anda. Ué, e aí perguntaram a ele, quem é que te disse, toma o teu leite e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. E o que a gente percebe aqui é que, olha só o que estava acontecendo, olha o cenário. O homem estava ali há 38 anos, na cama, no seu leito ali, né, esperando o momento de ser curado. E aí vem alguém e fala, levanta e anda. Você não precisa nem entrar na água, você vai levantar e andar. Ele obedece. Agora, presta atenção no que a gente está vendo aqui, não é? Os apóstolos, por exemplo, tiveram um problema também com os judeus, porque em algum momento eles, óbvio, estavam anunciando Jesus, pregando o evangelho, e as autoridades, que eram os mesmos aqui, que nós estamos lendo, eles tentaram impedir isso, e pegaram os apóstolos, ali Pedro e tal, e prenderam. Né? Mas houve muita gente que confrontou isso. Né? E aí eles ficaram com temor do povo, pegaram os apóstolos e falaram para eles assim, olha, tá bom, vocês, nós não vamos prender vocês vão para casa e tal, mas é o seguinte, nunca mais falem nesse nome aí, nunca mais anunciem esse nome. Mas aí Pedro vai dizer o seguinte, lá em Atos 5,19, o que importa mais é obedecer aos homens ou a Deus? Perceba que eles foram testemunhas vivas da vida, viveram com Jesus, não só perceberam, mas experimentaram a perfeição, a santidade, o poder do próprio Deus ali em Jesus. Eles viram Jesus ir para a cruz, ser condenado pelos homens e para a cruz. Eles já haviam visto, experimentado Jesus ressuscitado. Agora, quem é que você, no caso, iria obedecer?
as ordens de homens religiosos, falsos religiosos, ou a voz de Deus? Que já havia, inclusive, dito para eles: vão e preguem o evangelho, vocês serão as minhas testemunhas. Quem é que você ia obedecer? É óbvio que existe um poder acima aí dos seres humanos. E foi isso que aconteceu aqui com esse homem. Ele não sabia quem foi que tinha curado ele, mas acontecia ali algo sobrenatural, um poder que veio do céu, que veio de Deus, e essa pessoa falou para ele carregar o leito dele. Aí os judeus ficaram com inveja, né? E falaram: não, você não pode carregar o seu leito nesse dia, porque é o dia de sábado. Nós temos um problema sério com certas correntes que ainda no tempo de hoje não prestam atenção, não examinam a palavra de Deus, e Jesus, inclusive, vai falar isso lá na frente. Não temos tempo para ver tudo hoje, mas o problema do sábado é um problema sério, porque eles mudaram, eles desconstruíram aquilo que realmente era o sábado. O sábado ele é importante? É importante, ele é importante. A questão é que toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela tem uma composição, e ela toda, ela reflete a glória e o poder do único Deus, e do Deus encarnado, que é Jesus. Nada pode estar acima disso. Agora, o sábado foi criado pela lei. Foi criado pela lei. Deus deu a lei para Moisés. Você precisa entender que naquela época não existia descanso, por exemplo, para os escravos. Os escravos eram animais, trabalhavam sem descanso. Não tinha descanso, por exemplo. E o sábado, no hebraico, é Shabbat. Shabbat significa descansar. Agora, esse descansar, ou esse descanso, se você for ler a Bíblia toda, você vai ver lá em Hebreus que essa figura do sábado, inclusive, é a figura do descanso dos fiéis, dos salvos, que um dia estarão descansando no Senhor. Agora, já, literalmente, aqui na Terra, o sábado, ele foi instituído, para que exista descanso do trabalho, porque Deus criou todas as coisas em 6 dias e descansou no 7º. É para você também perceber que não é o trabalho a prioridade da sua vida, tem algo acima disso. O sábado é consagrado, o 7º dia é consagrado para descansar, para se aplicar às coisas boas, a qual Jesus aqui acabou de fazer. Ele curou no sábado. A cura, nós vamos perceber que no Evangelho de João ele destaca isso também, que o sábado era um problema sério, que Jesus teve que confrontar, inclusive ele curava no sábado, para que, inclusive, as pessoas percebessem que ele tem poder e ele está acima de guardar um dia de 24 horas. Pode ser sábado, pode ser no domingo, não importa o dia, importa que você precisa descansar das suas obras. E você precisa ter um dia também para agradecer a Deus e adorar a Deus. E esse dia nós, por exemplo, fazemos no domingo. Mas nós também não adoramos o domingo, porque é um dia de 24 horas, como o sábado, como a sexta, como a segunda. A questão é você estipular um dia e naquele dia você achar que é um dia diferente dos outros. O que é diferente é aquilo que nós fazemos nesse dia, que é a consagração, que é a adoração ao Senhor. Então, Jesus, esse homem encontrou esse problema, e aí ele disse, né? Quem me curou, disse que era para me carregar o leito, não é? E
Aí no versículo 14, diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo. Ele disse: olha, que estás já curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Outra situação aqui que nós precisamos entender. Veja bem, o que acontecia com aquele homem, ou o que aconteceu com ele, ou o que ele fez, que Deus o deixou, por exemplo, 38 anos no leito. Algum pecado pode ter acontecido? Pode. Pode ter acontecido alguma coisa que ele tinha feito mal e Deus o colocou ali no leito, caído. As pessoas, por exemplo, podem cometer coisas horríveis nessa vida e ficarem aleijadas. As pessoas, por exemplo, podem trocar tiro com a polícia, por exemplo, e quantos trocam tiro com a polícia e ficam paralíticos? Você pode estar direcionando ou dirigindo, por exemplo, o seu carro para fazer alguma coisa ruim, maligna, e Deus para fazer com que você fique ali num acidente e fique paralítico. Pode? Pode. Nós não temos os detalhes aqui, o que essa pessoa fez. Mas Jesus sabia. Jesus sabia. Então, possivelmente, ele havia cometido alguma coisa de errado que o levou a ficar naquela situação. Mas perceba que tudo isso, que, por exemplo, a paralisia ou a doença, não é tudo que a gente pode colocar nesse mesmo balde ou nessa mesma panela. Não é assim. Nem sempre as pessoas ficam paralíticas por causa de um pecado específico. O que nós estamos falando aqui que pode acontecer isso. Pode. Né? Agora, o resultado dessa enfermidade, e ele estava ali no leito por causa do pecado. E todos nós pecamos e estamos caídos diante de Deus. O único que pode fazer com que a gente se levante e saia da situação de pecado e de morte espiritual, de enfermidade espiritual, é Jesus. Então, essa figura é importante para a gente. E a gente vai perceber que todo o capítulo 5 de João vai tratar com base especificamente nesta relação de cura com esse paralítico aí da fonte do tanque de Betesda, não é? Então, é muito importante a gente saber, nem todas as enfermidades, nem todas as paralisias, nem todas as doenças, elas são especificamente por causa de um pecado, de um crime que você cometeu. Pode ter acontecido, mas nem sempre é assim. O pecado é que gera a morte, que gera a doença. Paulo vai escrever, inspirado pelo Espírito Santo, isso. O salário do pecado é a morte. E todos nós estamos nessa situação de morte, de doença e de enfermidade incurável se não existir o restabelecimento, o arrependimento, este quebrantamento que nós vimos no texto anterior. Bem, então Jesus vai alertar a ele: não peques outra vez, não peques mais. É uma relação que Jesus sempre estará falando: não peques mais, porque o pecado lhe traz problemas maiores. Então, o homem, no versículo 15, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Olha só, aí ele já sabia, né? Que fora Jesus, e aí, olha, Jesus é que me curou, foi esse homem que me curou, e foi ele que disse para que eu carregasse o meu leito no sábado. E os judeus, então, agora começam a perseguir Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Perceba que Jesus vai dizer assim, 17, ele disse, Jesus, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. É um problema sério, né? Para a lei que não compreendia isso.
aliás, não queria compreender, né? Porque, como nós falamos, eles construíram um pensamento diferente daquilo que realmente era a lei. O sábado foi feito para o descanso, mas não para adorar essas 24 horas que é o sábado. E aí no versículo 18, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Lá num outro texto de João, olha só, voltando à questão do sábado aí, lá em João 9, 16, os fariseus dizem assim, esse homem 9:16. Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Ele não guardava o sábado, ou seja, ele trabalhava no sábado, ou seja, ele fazia boas obras no sábado. Ele não trabalhava para si, mas ele trabalhava para o Pai. Ele estava fazendo a vontade do Pai ali, e não a vontade dos homens. Era o mesmo, é a mesma ideia que nós vimos atrás. O que importa mais? Obedecer a Deus ou aos homens? Estava ali aquele que estava acima da lei, ao qual a lei falava dele. Ele é o dono, ele criou todas as coisas, nós apenas vivemos por ele, e nada está acima dele. E os judeus, que inclusive reformularam para pior, né? Criaram uma cultura sabática aí, para colocar peso, para colocar problemas sobre as pessoas. Jesus, então, ele vai ter esse enfrentamento com os judeus. E em outro lugar ele vai falar, está aqui quem é maior que o sábado. Vocês precisam adorar a mim, adorar a Deus, obedecer às palavras dele e não se submeter a essa nova cultura, essa nova tradição que vocês criaram aí, que é guardar 24 horas, adorar as 24 horas, adorar o sábado. Né? Nós precisamos adorar e devemos adorar a Deus e a Jesus. Ele está acima do sábado. Todos os dias foi ele que fez, tanto segunda como sábado, como domingo, ou como sexta. Todos os dias são dele. Nós precisamos adorá-lo, não apenas num sábado ou num domingo, mas adorá-lo todos os dias. Fica com Deus, até a próxima. Voltamos aí ainda, a qualquer momento.